Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilo? Pessoal, espero que vocês estejam bem, tá bom? Hoje nós vamos fazer mais uma ministração da Palavra de Deus, levando um conforto ao coração de cada um, tá joia? Então, se você quer ajudar o nosso canal, se você gosta do que é postado aqui semanalmente, já sabe, você curte, compartilha e deixa um comentário onde foi relevante para você a palavra, ok? Bora para a palavra. Hoje eu quero falar sobre algo que acontece no meio cristão, no meio evangélico. Eu sou cristão, então eu posso falar desse meio. Muitas das vezes nós somos juízes de uma nação, somos juízes de outras pessoas, nós muitas das vezes consideramos pessoas impuras. Às vezes olhamos para alguém na rua, Deus toca no nosso coração e nós verbalizamos ou pensamos assim: ah não, aquela pessoa ali não merece o evangelho. Aquela pessoa ali, não, aquilo daí não tem conserto. Não, meu vizinho, nem adianta. O que? Minha sobrinha? Não, ela não dá. Muitas das vezes nós queremos selecionar um grupo de pessoas. Não, para aquele grupo ali eu vou pregar. Ah não, para aquele grupo ali não, para aquele grupo ali não vou pregar não. E aí eu pergunto para você, quem de fato nós julgamos ser os preferidos de Deus de uma forma tão errada? Quem nós julgamos porque vou à igreja, porque participo de trabalhos da igreja, eu me acho melhor do que outros? Isso está totalmente errado à luz da Bíblia. Olha para vocês verem. Isso não é uma declaração minha. Isso aconteceu lá no Novo Testamento, quando houve-se o dia de Pentecostes. Vários judeus se converteram e os próprios novos convertidos, os próprios discípulos de Jesus, receberam uma ordem de Deus. Receberam uma ordem que era: pregue a minha palavra até os confins da terra, Samaria, pregue a minha palavra a toda criatura. Porém, os judeus ainda, baseado numa lei, baseado no passado, baseado nos seus julgamentos, eles não cumpriram essa ordem do Senhor. Eles visitaram algumas cidades, mas eles sempre pregavam aos judeus. Eles nunca tinham pregado aos gentios. E um homem chamado Cornélio me permitiu dar um título maravilhoso para essa mensagem, que diz: entramos na história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois é, em Cornélio, eu, você, entramos na história. Porque, como eu disse, passaram vários tempos, vários anos, e a palavra não foi pregada aos gentios. Porém, Deus se manifestou e fez tudo acontecer. Olha para você ver. Em Atos 10, no capítulo 3, diz o seguinte, no versículo 3: este viu claramente numa visão, quase a hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Olha, o anjo conhece ele. E o texto vai dizer que as boas obras, as esmolas de Cornélio subiu até os céus. Porém, Cornélio precisava que a mensagem fosse pregada para ele. E os judeus, de acordo com a lei, lá em Levíticos 11, os judeus não se misturavam com a gente, porque nós éramos considerados impuros. E quantas das vezes nós não julgamos outras pessoas impuras? Quantas das vezes nós não dizemos que aquela pessoa, eu não vou pregar para ela, porque ela não merece? Nós fazemos isso, sabe? E Deus vem com a sua misericórdia, com a tua graça, com a revelação da tua palavra e quebra todo esse paradigma que existia. No Atos 10, 9b ao 15 diz o seguinte:
Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer. Mas enquanto ele preparava, ele caiu em êxtase. Olha só. Nesse momento, Pedro vai ter uma visão. Ele vai ter uma visão de um grande lençol, um enorme lençol. Por que um enorme lençol? Porque ele era segurado por 4 pontas em cordas. E dentro desse lençol havia todo tipo de réptil, de aves. Tinha tudo que era animal ali dentro. E a ordem do Senhor, vamos ler as escrituras, diz o seguinte, ó. E viu o céu aberto, descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come, uma ordem. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. A voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Quando o anjo aparece a Cornélio, o anjo diz a Cornélio: Cornélio, pega 2 oficiais seus, manda para a rua tal, para o endereço tal, e lá procura por um homem chamado Simão, cujo sobrenome é Pedro, e manda esse vir ter contigo. E Pedro tem essa visão. Por que Deus dá essa visão a Pedro? Porque Cornélio é um gentio, Cornélio é um romano, ele não é digno, de acordo com Pedro, de acordo com os judeus, de acordo com a lei judaica, Cornélio não é digno de receber a palavra de Deus. Os judeus não iriam entrar nas casas deles, não iriam comer com eles. Porém, Deus claramente mostra para Pedro: não chames comum o que Deus purificou. Em outras versões vai dizer: não chame de imundo aquilo que Deus purificou. E olha para você ver, em Atos 28 ele disse, e ele diz-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal. Pedro nesse momento já está na porta da casa de Cornélio. E ele vai dizer o seguinte, ele disse: vós sabeis que é uma coisa ilegal para o homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar nenhum homem de comum ou imundo. Olha o que Deus nos ensina quando trata Pedro, ele trata com a gente. A não chamar ninguém de impuro, a não chamar ninguém de indigno, a não dizer que tal pessoa não é digno da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Sabe? A graça de Deus me alcançou. A graça de Deus alcançou a sua vida, ela alcança a sua vida neste momento. Então, não é justo nós queremos dizer a quem vamos pregar. Sendo que Deus disse a Pedro: Deus me mostra a não chamar nenhum homem de comum ou imundo. E neste momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento a palavra é pregada a Cornélio. E aí a história muda. E aí o Espírito Santo leva ao arrependimento, porque a função do Espírito Santo é nos levar a tal arrependimento, onde haja uma metanoia, uma mudança de mente, e que a partir dali nós possamos de fato ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, nesse momento onde o Evangelho foi pregado a Cornélio, todo paradigma, todo preconceito, tudo foi quebrado. E por que não vai ser assim diferente conosco? Por que eu, Vitor, vou dizer a quem vou pregar? Por que eu, Vitor, vou dizer que tal pessoa é indigna? Por que eu, Vitor, vou selecionar um tipo de pessoas a quem vou levar a mensagem? Isso não é correto. Pedro passou por isso.
Pedro julgou os gentios de acordo com a lei, mas a graça, eles já estavam vivendo o momento da graça, onde o Espírito Santo estava já habitando naqueles que o aceitavam, naqueles que eram batizados em nome de Jesus Cristo. Então, com isso, Deus faz uma declaração maravilhosa. Com isso, Deus agora conclui. Eu fiz uma pergunta que diz: quem são os preferidos de Deus? Quem são aqueles cujos são os queridos de Deus? Antes dessa mensagem, Pedro diria que seriam os judeus. Nós poderíamos dizer que são aqueles que cumprem um rito religioso, mas Deus, glória a Jesus, Deus é maravilhoso. Deus não faz acepção de pessoas, e isso não são minhas palavras. Aleluia, glória a Deus. É com muita alegria que eu leio esse versículo. É com muita alegria que eu compartilho essa mensagem. Em Atos 10, 34, vai dizer o seguinte, presta bem atenção, fica comigo. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, eu percebo, aleluia, que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a Ele. Aleluia. Meu irmão, Deus não estava nem aí para como que você estava, para como que eu estava, para como que a pessoa está. Ele quer que a palavra dele seja pregada, ele quer que o amor dele encontre as pessoas. Porque a partir do momento que o amor encontra, a partir do momento que o Espírito Santo entra em nós, o amor de Deus entra, a vida muda, o preconceito cai por terra, toda a amargura, todo o ressentimento, tudo aquilo que é imundo de verdade, todo pecado, toda impureza cai. E a graça, e o amor, e a felicidade, e a misericórdia são renovadas. A vida é devolvida a nós. Então, meus irmãos, assim como Pedro, foi revelado a ele que quem são os preferidos de Deus? Perceba que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a Ele. Então, o desejo do meu coração é que neste momento que a minha vida, que se existe em mim um centro de julgamento, ele venha a ser destruído à luz da palavra de Deus. E que você também possa ser abençoado. E que se existe dentro de você também um castelo, um tribunal de julgamento, ele venha cair por terra. Porque a graça, a maravilhosa graça nos alcançou. Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai. Meu Deus, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, Pai, eu te dou graça pela Tua palavra, Pai. Porque nesse exato momento, Pai, o Senhor permitiu, Pai, com que eu tivesse acesso ao Teu reino, que eu tivesse acesso à Tua graça. O Senhor quebrou todos os paradigmas, Senhor. O Senhor fez, Senhor, meu Deus, a Tua maravilhosa obra, Pai. O Senhor permitiu, Pai, o Senhor me deu a chance, Pai, o Senhor me deu a oportunidade, Pai, de conhecer ao Senhor, Pai, de receber de Ti, Senhor, graça, de receber de Ti misericórdia, de receber do Senhor, Pai, perdão pelos pecados, Pai. Então, Senhor Jesus, obrigado, Pai, muito obrigado pelas Tuas palavras. Obrigado, Jesus, pela Tua maravilhosa palavra, Pai. Obrigado pelo Teu Evangelho, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus. Que nós possamos, Pai, destruir, Pai, com a Tua ajuda, Pai, esse castelo, esse centro de julgamento, Pai, que existia em nós, Pai, e que hoje não existe mais, Pai. Que pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, ele foi destruído, Pai. Porque quem somos nós, Pai, para dizer que é impuro, Pai, aquilo que o Senhor tornou impuro. Meus irmãos,